14 de fevereiro, dia dos namorados ou dia de São Valentim, o Em Destaque não poderia deixar passar este dia em branco. O amor e a paixão andam hoje no ar e de mãos dadas, e não há quem resista a uma prendinha, a um jantar ou a uma saída a dois. Mas será que este ano é mesmo assim? A pandemia não terá alterado comportamentos? Estar 24 horas confinados e a trabalhar em casa levou a um aumento de rupturas conjugais. Para os que já estavam em crise, claro, foi a gota de água. Para os que resistem, vamos tentar apimentar aqui os seus afetos, que é o que às vezes falha. Para convencer os mais incrédulos, contamos com a colaboração da psicóloga Marina Ferreira Silva. Muito boa tarde, doutora. Efetivamente, hoje temos aqui um problema à vista, que é: será que os casais conseguem comemorar este dia da mesma forma que o faziam antes da pandemia? Boa tarde, Emília. Uma vez mais, obrigada pela proposta, não é? Para colaborar uma vez mais com o Novo Canal. Na verdade, todos os dias, tirando clichês aqui à parte, não é? Porque os próprios céticos muitas vezes acham este dia um pouquinho clichê. Retirando esta parte do dia, todos os dias são bons dias para nós podermos falar de relacionamentos, de casais e também de pequenas estratégias para fomentar então aqui um bocadinho o amor e a paixão, como estava a dizer. E todos os dias deveríamos namorar, não é? Todos os dias deveríamos lembrar, porque só isso é que de alguma forma faz com que uma relação seja efetivamente uma relação nutrida, conectada e saudável. Por isso é que se diz que uma relação é como uma planta, tem que ser regada diariamente. Também por isso, até Embora porque que há plantas que não necessitam de ser regadas diariamente. as relações necessitam, porque as relações podem sobreviver no tempo, não quer dizer que elas, na verdade, sejam relações com qualidade, não é? Até porque, na realidade, muitas vezes o próprio apego, a afeição, a adaptação à pessoa faz com que nós possamos estar uma vida inteira com alguém e, na realidade, se calhar isso não nos preenche como devia. Falando um bocadinho aqui da pandemia e também desta crise, não é? Envolta em torno dos casais, naturalmente que, como em todos os outros aspectos da nossa vida, em todos os outros domínios da nossa vida, isto trouxe repercussões. E, portanto, Aqueles casais já estavam em crise, no fundo, a pandemia acabou por ser a gota d'água, não é? E desfizeram-se muitas relações à conta disso, porque o facto de ter que se viver 24 horas por dia na mesma casa, com o agudizar dos problemas que já existiam, faz com que as relações não aguentem. eu costumo sempre dizer que muitas vezes as relações terminam antes de terminarem, antes de se calhar nós tomarmos uma decisão para o término de uma relação, antes até de nós nos consciencializarmos para fora, digamos assim, que o melhor é haver uma ruptura. Mas Até há aqui um ponto de saturação, não é? há um ponto de saturação inicial, há também uma introspecção muito grande que nós individualmente acabamos por fazer. Portanto, se calhar, como disse, muitas pessoas antes de se separarem já estavam separadas, a pandemia, a Covid acabou por vir, se calhar só acelerar aqui processo, um não é? bocadinho o processo. E como é que se resolve isto naquelas situações em que os casais ainda estão a tentar resistir? Todas as relações passam por fases, ninguém está sempre a viver uma relação no seu auge. Naturalmente que os estímulos externos, as circunstâncias, os momentos pelos quais também nós possamos estar a passar individualmente, acabam por interferir também no todo, não é? Assim como também noutros contextos da nossa vida. Claro que o nós estarmos bem connosco próprios em primeiro lugar acaba por fazer com que também dentro da relação nós possamos estar bem também. Se eu tivesse que dizer assim uma dica geral e não falar mais neste assunto, diria que o próprio autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o nós acolhermos também um bocadinho as nossas emoções, o nós percebermos quais são as nossas próprias necessidades individuais, é o mais importante para nós depois também conseguirmos de alguma maneira nutrir, passar isto para o outro também corresponder na medida daquilo que nós precisamos. Mas houve uma procura maior, doutora, de acompanhamento por parte destes casais que se sentiram
em crise, digamos que durante este período. Claro que sim, como em todos os aspectos, aqui a saúde mental ficou Abalada. de veras abalada. Nós já falamos muito sobre isto, inclusive aqui já noticiamos muitas vezes esta questão. O que acaba por acontecer é que também, da mesma maneira que procuraram apoio psicológico, também acabaram por procurar acompanhamento ao nível da terapia de casal, que diga-se, isto é muito importante ser dito, que não serve necessariamente para nós resgatarmos relações quando elas estão muito fragilizadas. Serve para as pessoas pensarem em si mesmas, pensarem Uma no decisão mais todo. consciente. Exatamente, e para tomarem uma decisão consciente e para que, se efetivamente chegarem ambas as pessoas à conclusão que a relação não faz sentido, essa ruptura ocorrer da forma mais Saudável harmoniosa, possível. mais serena possível. Sim, houve uma procura enorme de consultas, de acompanhamento ao nível da terapia de casal, e isto também é reflexo dos números. Os números são muito claros, não é? Na União Europeia, Portugal é dos países, é o segundo país, digamos assim, que menos casamentos teve em 2021 e mais rupturas e mais divórcios teve. Portanto, antes daqui de chegar a esta conclusão de divórcio, há sempre a possibilidade de nós podermos fazer algo por nós que se reflete na relação ou algo pela relação para tomarmos decisões, se calhar, mais conscientes. E de qualquer forma, só para referir que no primeiro semestre de 2021, portanto, ano passado, houve o registro de mais de 6.000 divórcios, sendo que este número, ainda assim, acaba por não ser muito realista, porque muita gente até já estava separada, mas não foi às conservatórias, porque depois também havia aquele problema de marcar os divórcios, e uma série de restrições. Se calhar, efetivamente, já havia aqui uma separação de facto. Já havia uma separação de facto. E depois também há sim. outra situação, que há muita gente que vive em união de facto e, portanto, que não necessita de se divorciar, não é? Sim, exatamente. Basta portanto, sair esses de casa, números esses acabam números por não ser, entram, sim, por não ser contabilizados. reais. O que significa que, efetivamente, houve uma grande separação de casais, quer seja por divórcio ou quer seja apenas por separação, e efetivamente houve um grande número de rupturas conjugais, o que teve exclusivamente a ver com a Covid. Sim, e que de alguma forma, não é, colocou mais imersos alguns dos problemas que se calhar nas dinâmicas familiares entre casal já se faziam sentir. Claro que nós, ao sair de casa para ir trabalhar, permanecemos aqui um longo período de tempo afastados da pessoa que vive connosco, e isso por si só pode ser considerado assim uma espécie de escape. Claro que quando nós acabamos por ficar nestes múltiplos confinamentos 24 sobre 24 Se já horas... existia algum problema, Claro. é empolgado, não é? Exatamente, ou se calhar a pessoa não encontrou aqui aqueles ditos escapes para poder, de alguma forma, não é, não assumir que a relação precisa de ser pensada ou precisa, se calhar, de ser também alimentada. Precisam-se encontrar aqui um conjunto de estratégias para a melhorar. Há pequeninos sinais, logo muito iniciais, que fazem com que, se calhar, as relações evidenciem aqui alguma vulnerabilidade ou alguma fragilidade. Já agora, quais são estes sinais, doutora, para nós estarmos alerta? O adormecer no sofá, ou de alguma forma não se ter já sequer vontade de se reclamar ou de se expor, digamos assim, aquilo que nos incomoda, ou de nos socorrermos muito dos filhos, por exemplo, ir adormecer os filhos e acabar por adormecer com eles e não regressar aqui para a cama, sim, para o leito conjugal ou para a cama que dividimos com o nosso cônjuge, ou de alguma forma também nos socorrermos muito das nossas relações de amizade, ou até familiares, não nucleares, digamos assim, mas da família um bocadinho mais alargada, para suprir eventualmente aquelas nossas necessidades individuais que nós temos. Portanto, muitas vezes nós é que não estamos despertos ou alerta, não é? Para estes tais sinaizinhos que a outra pessoa acaba por dar. Até porque, quer queiramos, quer não, nós temos aqui uma tendência muito natural, que é de nos autocentrarmos, não é? Nós focamos muitas vezes nesta questão conjugal, muito em nós, na nossa visão, na nossa perspectiva. Claro que quase que entramos numa espécie de competição
numa determinada medida, não é? Com o outro, pela luta da razão, por quem está pior, por quem está melhor, por quem de alguma forma tem mais ou menos razão num determinado tema. Momento. E isto aqui também é um sinal evidente de que se calhar a relação precisa de ser trabalhada de alguma forma, precisamos de arranjar aqui alguns recursos para a poder voltar a apimentar, utilizando aqui um bocadinho a palavra da Emília do Gosto muito início. dessa palavra. Doutora, isto porque num período normal, digamos assim, ou numa situação em que a relação está normalizada, as pessoas manifestam os seus pontos de vista e, ao contrário, numa situação já de desgaste e de saturação, esses pontos de vista podem se tornar numa verdadeira discussão, não é? Sim, até porque este ponto de saturação, se nós solicitamos, porventura, à outra pessoa uma mudança de comportamento numa primeira instância, num outro momento, durante um mês, durante um ano, durante anos, porque há coisas que incomodam o outro lado durante anos, e se eventualmente não há qualquer tipo de resposta, ou se o outro lado não é responsivo, não é, a fazer aqui algo para mudar, é claro que se calhar abandonamos aqui sequer a possibilidade de podermos verbalizar ou externalizar aquilo que nós estamos a sentir, aquilo que nos incomoda, pelo menos de uma forma assertiva, não é? E entramos numa espécie de registro de autoproteção para não nos magoarmos. Isso faz com que nós espelhemos depois mais, ou nem sequer tenhamos sequer aqui alguma vontade de espelhar para o outro já aquilo que nos incomoda. Isto, na realidade, já é bem significativo do que aquilo que pode ser um ponto de ruptura ou um início de um ponto de ruptura que pode não ter volta ou retorno ou eventualmente solução. As pessoas utilizam muito esta expressão quando uma peça de porcelana parte, por muito bem colada que fique, há sempre ali umas pequeninas marcas, não é? Sim, até porque os conflitos, as discussões, ou de alguma forma não se acertarem pontos de vista, não se usar muito aqui aquilo que eu costumo até utilizar em consulta, que é concordar em discordar. Porque isto é o que na verdade, não é? É o que faz sentido, é o que faz não é? sentido, não é? Quando nós depois de alguma forma já não estamos sequer na disponibilidade disto, as relações acabam por ficar com sequelas. E portanto muitas vezes faz-se o exercício de vamos voltar ao ponto zero, vamos voltar ao ponto em que tudo estava bem. Aliás, é logo uma das estratégias que nós utilizamos nas primeiras consultas de terapia de casal. Isso é possível, doutora? Ou é muito difícil? Fazemos a outra pessoa usar aqui as memórias que tem, usar aqui a ideia que tinha do outro inicial, porque essa pessoa continua a estar lá, não é? Continua a ter algumas características que nós gostávamos inicialmente, se calhar já não estão tão passadas para fora, tão vincadas para fora, porque o outro lado também acaba por estar fragilizado. Porque as pessoas também vão mudando, não é? Vão mudando, sim, vão evoluindo. E vão mudando em função também daquilo que se vai passando na relação. A relação fica beliscada, ficando beliscada, se calhar esta peça de porcelana nunca mais acaba por ser a mesma. E claro que quando um não quer, dois não dançam, é também aqui uma expressão muito utilizada neste campo. E as relações românticas, todas as relações interpessoais têm os seus contornos, não é? As relações românticas, muito mais, não há relações perfeitas, não há relações cor-de-rosa, não há relações onde não existam discussões, não há relações em que se calhar em determinado momento as pessoas estão um bocadinho mais fragilizadas, menos conectadas, menos em sinergia, digamos assim, uma com a outra, mas claro que ao longo do tempo, não é? Se acabamos por não nutrir aquele amor, se nós não regamos uma planta, ela não cresce, se nós não regamos um amor, ele também acaba por ficar um bocadinho mais perdido, se nós não acarinhamos um animal, se calhar ele também fica um bocadinho mais isolado de nós, mais deprimido também, e portanto isto às vezes acaba por acontecer sem muitas vezes até darmos conta. Por causa do corre-corre da vida, não é? Por causa do corre-corre da vida. Até já falávamos disso, o andar a mil também prejudica as relações. Prejudica-nos a nós em primeiro lugar
E, portanto, Há um isto desgaste depois muito há um grande. desgaste grande. E há depois uma falta de disponibilidade para o outro. O século XXI, este corre-corre, o pensamento acelerado, o nós não termos tempo para autocuidado, o de alguma forma, não é? O mundo em que vivemos agora, tal como nós o conhecemos, nos colocar sempre em desafio constante, não é? Acaba por depois, se calhar, também não nos fazer ver o óbvio, não é? E nós não fazemos intencionalmente, ou de alguma forma não é com a intenção de magoar o outro, ou de não lhe dar atenção, ou não lhe dar carinho. São os desafios da vida. São os desafios atuais, embora isto naturalmente não sirva para justificar rigorosamente Tudo. nada, não é? É só quase que aqui em espécie de contextualização do que é que também pode causar. Sabemos até, e acho que é importante dizermos isto também, que a própria parentalidade é um grande desafio para as relações, para se manter uma relação como viva. se pretende, não Sim, é? exatamente, até porque existe só um casal romântico quando há aqui um filho, Ou dois ou três. ou dois ou Ainda três, pior, sim, né? exatamente, a atenção acaba por ficar dividida. Pois, E, acaba por e se então, dispersar-se. para uma mãe, não é, quando nasce um filho, ela, principalmente nos primeiros tempos, ela fica completamente vidrada, digamos assim, naquele bebê e bem, não é? E o pai fica um pouco perdido, sem saber muito bem também qual é que é ali o papel dele. Claro que depois, estas mesmas exigências do casal parental, que depois passam a ser, acaba por interferir também naturalmente na relação romântica que duas pessoas possam ter. Doutora, fala muito em relação romântica, efetivamente, fala muito em amor. É possível manter o romantismo ao longo dos anos? Uma relação já assim com muitos anos de existência, Nós sabemos ainda é que possível manter a paixão e o romantismo? as relações vão amadurecendo ao longo do tempo. Existe A partir de determinada altura deixa de se falar em paixão para se falar em amor. para se falar não é? em amor, e se calhar confunde-se este amor com apego, não é? Uhum. É sempre possível manter o romantismo Se as pessoas desde que quiserem. nós mantenhamos o encantamento pela outra pessoa. Uhum. Não é? Se os nossos olhos, quando olham para a outra pessoa, continuarem a brilhar, existe, mais que não seja, um romantismo sutil, não é? Uhum. E claro que são pequenos gestos que depois acabam por fazer com que este romantismo se mantenha. Não quer dizer necessariamente que seja o romantismo do dia 14 de fevereiro, mas Sim. é um romantismo cotidiano, é um romantismo diário. Eu acredito piamente que é possível fazer-se uma boa manutenção de uma relação e alimentar-se desta mesma relação com este romantismo. Pode não ser de uma forma tão fogosa ou de uma forma tão hormonal, com as ditas borboletas na barriga, como numa fase inicial, mas eu acredito piamente que é possível. Mas daí a importância desses pequenos gestos, não é? Portanto, aqui das relações saudáveis, o importante é manter ao longo da vida desta relação pequenos gestos que façam com que a outra pessoa se sinta importante, faz com que nós também de alguma forma nos importemos, e isso por si só também nos causa a nós bem-estar. Portanto, faz com que a outra pessoa também se sinta significativa, digamos assim, na vida de alguém, porque nós gostamos de ser sempre referência. Tem que haver prazer nesta vivência. Sim, não é? tem que haver prazer na vivência. Eu estava inclusivamente aqui a consultar um documento que nos foi fornecido, não é? Alguns materiais durante este período mais desafiante que vivemos foram desenvolvidos pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, portanto têm aqui evidência científica, têm aqui, não é, dados concretos que fazem com que nós olhemos para aqui com então muita atenção, e se calhar fazendo assim uma espécie de contextualização muito breve, Emília, se me permitir, dar conta disto também aos nossos telespectadores, ou seja, pegando aqui na parte Covid, um dos pontos importantes acaba por reconhecer as exigências da situação e, portanto, reconhecendo isto, à partida vamos estar mais tolerantes, vamos estar mais pacientes, vamos dar o dito desconto, digamos assim, não utilizando o outro como saco de boxe das nossas próprias... tomar consciência das exigências da situação, de que nós estamos a viver uma altura um tanto ou quanto frágil e que, portanto, se calhar temos que ter um bocadinho mais de paciência e dar o desconto, mesmo quando o outro não é assim tão
agradável, digamos, connosco, a envolver-se em atividades positivas que aumentam a intimidade e a proximidade. Nós não falamos aqui na parte da intimidade, mas claro que para uma relação também se manter viva a sexualidade, as relações sexuais também acabam por ser importantes. Não são o mais importante, mas é um fator também que acaba por fazer com que as pessoas se mantenham próximas e íntimas. Diminuir as expectativas. Às vezes nós olhamos um bocadinho o outro à luz daquilo que nós gostávamos que o outro fosse e não à luz daquilo que ele é na realidade. E então acabamos por criar aqui umas expectativas, se calhar, um pouquinho irrealistas e depois o outro acaba por não corresponder. E ficamos frustradas, não é? Claro, não corresponde nas ações, não corresponde nos comportamentos, o problema na realidade não está no outro, está em nós próprios, porque nós é que de alguma forma criamos aqui umas expectativas de que demasiadamente altas, de que a pessoa se calhar seria desta forma ou iria agir daquela forma ao longo do tempo e depois acaba por não se concretizar. Dedicar tempo um ao outro, acho que já falamos disso também aqui, e isto é o grande desafio, porque é estar presente. Com a pouca quantidade de tempo que nós temos, isto de estar presente acaba por ser muito... Mas o facto é que durante a Covid, efetivamente, estavam presentes, não é? Estavam presentes, mas tinham o teletrabalho. Pois, é isso, porque tinham o teletrabalho e porque tinham que partilhar o espaço de teletrabalho, tinham os filhos em telescola, tinham que dar aqui apoio e retaguarda também a estas crianças, não é? Que não sabiam também muito se regular, ou seja... Num espaço muito pequeno acontecia tudo, acontecia a parte familiar, acontecia o trabalho, acontecia a escola, não havia tanto espaço até para conversas francas mais a dois, porque o que é que íamos fazer aos meninos? Eles tinham que estar lá, não é? Portanto, criar espaço... Para além das incertezas que existiam, não é? Claro. Relativamente ao desenvolvimento do problema. Até porque junto a isto, não é, Emília, a esta crise sanitária, seguiram-se outras, nomeadamente aqui a parte financeira, e há também um velho ditado, já que estamos aqui numa de ditados populares. Quando não há pão, não é? Ninguém todos tem razão. ralham e ninguém tem razão. E claro que na realidade isto acabou por aumentar também aqui a preocupação da família, e esta preocupação, claro que levou se calhar a algum atrito e a algum conflito. Continuando aqui, criar espaço para expressar sentimentos, não é? O que o outro sente é importante, abrir espaço para que o outro expresse o que sente é importante, ainda que se calhar o outro lado não perceba nada, nem perceba porque é que o outro se está a sentir assim. Há sempre oportunidade para que, mesmo que não entenda, valide essas mesmas é muito importante emoções. As pessoas dizerem gosto de ti, amo-te muito. Isso é muito importante. Sim, expressões de carinho. E há muita gente que não faz, ou porque não gosta de se expressar desta maneira. Assim como pequeninos toques, não é? Sim. Pequeninos toques e pequeninas rotinas e hábitos que se calhar até acabamos por ir perdendo ao longo do tempo e que são fundamentais para manter a relação viva. Se expressamos sentimentos, somos também sensíveis àquilo que o outro nos está a dizer, não invalidando. Usar a zanga como um sinal de stop. Quando nós chegamos aqui àquele ponto, não é? Chega a ser bastante complicado muitas vezes parar e depois galgamos uma espécie de escada. Quem me conhece bem sabe que eu digo sempre isto em consulta. Galgamos uma espécie de escada, vamos subindo quase como eu estou neste patamar, falo de uma determinada coisa, uso um determinado tom de voz, mas claro que como eu já estou em competição porque estou zangada, o outro vai subir a escada, vai falar um bocadinho mais alto e vai de alguma forma tentar sobrepor-se. Não ouve, está simplesmente a agir sobre reação para não está a ouvir o outro, mas só quer é que o outro o ouça a ele. E claro que nós subimos a escada e este galgar de escada não serve para nada, porque então, chegamos aqui depois a um patamar que ninguém ouve nada, estamos a falar de coisas de 1970, estamos a falar de problemas de alguma forma que já não são sequer o problema que nos levou a poder conversar. Portanto, aqui o sinal de stop para não galgar. E como é que se faz esse sinal de stop? É muito complicado. É muito complicado, principalmente quando as relações já sofreram aquele beliscar que falamos há bocadinho. Porque se os nossos sentimentos, vamos ficar nos dois pontos anteriores, se os nossos sentimentos não são validados, se eu já nem sequer me é dado espaço para eu expressar aquilo que eu estou a sentir, é claro que eu vou expressar da pior forma possível e vou agir quase que instintivamente. E aqui este sinal de stop faz-nos pensar sobre duas principais coisas, que são o quê? Reação ou resposta.
A reação é um instinto animalesco, não é? Quase como que eu quero muito algo que fazer. É muito espontâneo. É espontâneo, não é? É espontâneo. Eu quero muito fazer valer a minha opinião e eu vou reagir. Claro que depois, quando a pessoa volta um bocadinho a si, a um estado de calmia, vai olhar e vai pensar. Se calhar algumas coisas que eu disse eu não queria dizer, algumas coisas que eu fiz, algumas atitudes que eu tive, eu fiz se calhar já nesse momento aí sim, para magoar o outro, para então competir com ele e para ter razão, e pronto, e o outro lado claro que acaba por sofrer um bocadinho com isto. Reação e resposta são duas coisas diferentes e aqui a resposta é o quê? É às vezes nós só perdermos 2 segundos para poder pensar, bem, eu agora digo o quê? Eu agora, em relação a isto, eu quero reagir, eu quero responder. Se eu escolher responder, se calhar eu vou ser um bocadinho mais adequada. Mas aqui, neste ponto, usar na zanga um sinal de stop é um desafio muito grande. complicado, Mas aí se as pessoas se conhecerem bem elas próprias, não poderão dizer, eu vou pôr um ponto final nesta discussão, e dizer mesmo isso ao outro, amanhã conversamos com mais calma. O distanciamento nestas questões é importante, é eu dizer eu não me sinto preparada ou calma neste momento, ou eu se calhar não quero discutir, amanhã falamos. Para conversar sobre isto e portanto se calhar amanhã falamos, mas lá está, voltamos exatamente ao mesmo ponto, ao início desta conversa, quando eu não está bem consigo, nem sequer depois tenho lucidez ou até se calhar discernimento para ter uma postura um bocadinho mais assertiva e conhecer-se bem ao ponto de, se eu continuar, eu vou passar o limite, eu vou magoar o outro sem querer e eu vou beliscar ainda mais a minha relação, mesmo não sendo esse o meu propósito. Porque no final a doutora pode ficar uma grande mágoa, não é? Que irá ser uma sombra na relação e está depois. Depois, por mais que nós queiramos não é, recuperar, até pode ser tarde demais e podemos perder a pessoa mesmo quando ela está ao nosso lado, mesmo quando ela ainda continua a dormir connosco, mesmo quando ela ainda faz as refeições connosco, mesmo quando ela ainda está ali a coabitar connosco. Lá está, a relação pode-se perder mesmo antes de se perder definitivamente. Doutora, mas qual é pior? Uma discussão ou uma série de discussões ou as pessoas não falarem? Não conseguirem expressar os seus sentimentos? Não sei se colocaria as coisas em pior ou melhor, não é? Colocaria as coisas entre, sim, colocaria as coisas... Mas o resultado é o mesmo? Eu colocaria as coisas em qual é que é, se calhar, a ferramenta que nos permite encontrar uma solução mais rápida, não é? Claro que o expressar vai nos permitir, pelo menos, mostrar ao outro, sim, vai nos deixar fazer, usar uma coisa que se chama catarse, que é eu poder libertar aquilo que eu estou a sentir e pelo menos o outro vai perceber aquilo que eu estou a sentir. Posso não fazê-lo da forma adequada, tal como nós estávamos a falar anteriormente, e aí sim depois existe um outro problema para se resolver, mas o não falar também não ajuda o outro. Quem me conhece também muito bem sabe que eu digo sempre que o outro não tem bola de cristal. Portanto, não tendo bola de cristal, se eu não digo, ele não adivinha aquilo que se passa comigo, correto? Ou seja, ele se não disser assim, eu sinto-me triste porque esta situação me entristeceu, mudo o meu humor, não é? Mostro-me se calhar uma pessoa que não era e a outra pessoa vai ficar confusa. E se calhar o assunto até nem era com ela, porque pode ter passado comigo alguma coisa no trabalho, vamos pensar, que me mexeu um bocadinho comigo. Se eu não partilhar, eu vou chegar a casa de uma forma um bocadinho diferente, não é? E o outro, como não tem bola de cristal, pode pensar, mas será que fui eu? Será que fui eu que fiz alguma coisa? Será que de alguma forma eu não percebendo, não é? Acabei por fazer algo de errado. Portanto, falar, a boa comunicação é importante. Usar o diálogo na medida daquilo que é saudável. Na medida daquilo que é saudável, não excedente também, para depois discussões ofensivas ou discussões em que não nos levam a lado nenhum porque estamos a subir a escada, sabemos lá bem para onde, só para a nossa própria satisfação da razão, digamos assim, porque nós todos temos um ego, não é verdade?
Claro. Pois. E temos que o alimentar. De vez em quando. Saudavelmente, sim. Saudavelmente. Doutor, isto hoje nem devíamos falar nesta questão, por ser um dia de amor, não é? De paixão não o deveríamos fazer, mas também julgo que é importante dizer que também houve uma agudização do contexto de risco em termos de violência doméstica durante a Covid-19. Sim. Os números também aumentaram. Tudo isto que nós falamos em relação aos casais, não é? E aos desafios. E acabou por ter reflexos na família como um todo. Doutora, agora mesmo quase para terminar, nós nem devíamos abordar esta questão hoje, porque é um dia de amor, de afetos, mas efetivamente também por causa da Covid-19 os números da violência doméstica são muito preocupantes. Tudo isto que falamos aqui acabou por se refletir no seio familiar. Sim. Está dentro, digamos, daqueles desafios todos que acabamos por reportar, por uma convivência mais contínua, pela questão económico-financeira, por muitas vezes até, porque nós sabemos que associado aqui ao crime de violência doméstica nós temos comportamentos aditivos, muitas vezes pela privação da disponibilização, não é? Ou de álcool, ou de drogas, ou do que quer que seja, que leva a pessoa a ter um comportamento extremo. Claro que isto acabou por agudizar ainda mais a violência doméstica. E ao longo deste programa, se falamos de relações saudáveis, quando estamos perante uma relação que de alguma maneira nos magoa física ou psicologicamente, e isto é importante reportar, não só existe violência física na violência doméstica. É porque é um crime público. A violência emocional é também a violência doméstica. Claro que nós só podemos estar atentos, pedir aos nossos espectadores para que reconheçam efetivamente quais são sinais de que a relação está mesmo num extremo ao ponto de ser crime, não é? Exato. E, portanto, não há muito a dizer a este respeito, mas só abrir espaço para sensibilizar, para apelar lá em casa se alguém nos está a ouvir e reconhece que realmente esta relação está a ser muito negativa, está a magoar física ou psicologicamente, que existem serviços de informação para as vítimas de violência doméstica, nomeadamente através de um contacto que é gratuito, 24 horas, que é o 800 202 148. Há ainda também a possibilidade, quando é muito difícil estabelecermos uma chamada telefónica, porque o outro agressor ou a agressora pode estar a ouvir, existe também a possibilidade de uma SMS para o 3060 e, como lá está, como não podia deixar de ser, também para o serviço de emergência, que é o 112 e que vai acabar por fazer com que se agilize tudo aquilo que é necessário para socorrer alguém que possa estar dentro deste cenário. Mas o importante hoje, doutor, é efetivamente contacto emocional e físico com a outra cara metade, Sim. como, não é? Com a outra pessoa. Não são precisas grandes coisas, não são precisos grandes bens materiais. Pode ser da forma com que cada casal se identifica mais, mas o que se importa... É um pequeno carinho, não é? Sim, é um gesto, é um miminho, é de alguma forma termos uma palavra, isto diariamente, mas neste dia também. E este dia, já sei que a doutora considera que deve ser todos os dias, mas este dia serve precisamente para isso, para lembrar as pessoas que namorarem todos os dias e não apenas este dia. E que numa relação duradoura, numa relação de casamento, ainda existe o namorar, não é só nos namorados. Exatamente, namorar, que é uma palavra tão bonita. Doutora, obrigada. Obrigada, eu, por ter estado aqui no Em Destaque, efetivamente foi muito agradável esta conversa e obrigada. Ficou muito interessante, julgo eu, o conteúdo da conversa para os nossos telespectadores que estão do outro lado e que assim tiveram uma noção ou uma pequena noção daquilo que se poderá fazer num relacionamento. 14 de fevereiro, dia de São Valentim, hoje o amor anda no ar. Como dissemos, aproveite e namore muito. Boa tarde. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.